a um versículo que, ao olhar para trás, vejo como razão de eu ter me tornado milionário na casa dos 20 anos. Na verdade, foram alguns, e o primeiro minha mãe costumava citar. E esse, em particular, realmente mudou a trajetória da minha vida, e foi escrito pelo homem mais rico da história. E eu demorei muito tempo para entender esse versículo e alguns outros ao redor dele, mas uma vez que você entende, pode destravar muita coisa, pelo menos foi para mim. O primeiro versículo é: vá até a formiga, ó preguiçoso, observe os seus caminhos e seja sábio. Ela não tem comandante, nem supervisor, nem governante. Mesmo assim, armazena suas provisões no verão e ajunta seu alimento na colheita. Agora, quero analisar esse versículo e, na verdade, mais dois que se encaixam perfeitamente e mudaram completamente a forma como penso sobre tudo. Mas, para começar com isso, quando eu era criança, eu pensava, ok, estamos falando de formigas. Formigas fazem coisas. Legal, é muito fácil simplesmente passar por cima disso. Mas quando comecei a estudar a Bíblia, realmente focando naquilo pelo qual sou muito apaixonado, que é construir riqueza, percebi que existem 4 princípios diferentes detalhados nesse versículo. Vamos olhar para o primeiro, que é: ela não tem comandante, não tem supervisor. A formiga não precisa de alguém vigiando, dizendo o que fazer, checando o tempo todo para garantir que ela não está no celular. Cada formiga dentro daquela colônia sabe qual é o seu trabalho, vai lá e faz o que tem que fazer. E por anos, eu só trabalhava, e sempre tinha alguém me dizendo o que fazer. Eu aparecia quando mandavam, fazia o que mandavam, e quando acabava o que tinha para fazer, eu tentava não trabalhar mais do que o necessário, mas tudo era baseado em alguém me dizendo o que fazer. Mas essa história tem a ideia de ser autossuficiente. Como empreendedor, como criador de conteúdo, ninguém está me dizendo o que fazer. Eu poderia parar de fazer vídeos agora e ninguém ligaria muito. Gosto de pensar que sim, mas não ligariam. E um dos princípios que vi no meu pai, e também nesse versículo que minha mãe sempre citava para mim, é a importância do trabalho duro em fazer as coisas e fazer as coisas sem precisar ser cobrado. Quando criança, eu já limpava meu quarto sem minha mãe pedir várias vezes, como acontece no trabalho. É ir além e fazer o melhor que você pode sem precisar ser cobrado pelo seu chefe. Ao parar de esperar instruções e assumir responsabilidade por mim mesmo, passei a fazer o que sabia que daria o resultado desejado, que é guardar para o inverno. No meu caso, queria liberdade ao ter filhos e permitir que minha esposa deixasse o emprego. Se eu tivesse feito apenas o básico para sobreviver, ir trabalhar, fazer o que mandam, voltar para casa, relaxar, me mimar, minha esposa provavelmente ainda teria que trabalhar. Eu provavelmente ainda teria que trabalhar. Não conseguiríamos ajudar as pessoas da mesma forma. Não conseguiríamos empregar várias pessoas. Tudo isso veio do fato de eu trabalhar quando ninguém me obrigou a fazer isso. Poderíamos só sobreviver, como as formigas que poderiam fazer o mínimo e relaxar, mas elas preferem trabalhar duro para se preparar para o futuro. É toda a ideia de gratificação adiada e de ser automotivado, que é literalmente uma das maiores coisas que mudaram a minha vida. Ninguém me obrigou a criar um canal no YouTube. Ninguém me obrigou a comprar meu primeiro imóvel para alugar aos 22 anos. Teria sido muito mais fácil não trabalhar 3 anos nesse canal antes de começar a lucrar. Tive muita sorte e uma ótima ética de trabalho, o que me ajudou a superar momentos difíceis e realizar essas tarefas sem que um chefe me obrigasse. Agora, o segundo ponto vou abordar bem rapidamente, mas é a ideia de gratificação adiada. A maioria das pessoas, incluindo os cristãos, tem essa ideia de que assim que temos dinheiro, assim que temos qualquer coisa, nós merecemos aquilo e, portanto, devemos usá-lo. Entre 40% e 60% dos americanos, não tenho certeza, não possuem $1.000 na poupança. E o motivo disso não é porque todo mundo ganha exatamente a quantia de dinheiro que precisa para sobreviver. É porque assim que temos dinheiro extra, vamos lá e gastamos com a gente mesmo, o que ignora completamente o princípio da formiga. E há vários outros versículos que falam sobre isso também, sobre guardar durante os tempos bons para que você possa estar preparado para mais tarde na vida. E tem outro versículo que minha mãe gostava muito de citar para mim, que era: um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para descansar, e a pobreza virá sobre você como um ladrão e a escassez como um homem armado. Gosto desse versículo porque fala sobre um pouco de sono, cochilo e cruzar os braços para descansar, sabe? Tira uma soneca, sabe? Se dê esse presente, sabe? Você trabalhou duro, apenas aproveite. Saia, você merece essas férias. Você trabalhou muito, esse tipo de coisa. São as pequenas coisas. E então a pobreza vem sobre você como um homem armado. Isso é dívida. Agora, de repente, você acorda e tem $40.000 em empréstimos estudantis. Você deve $30.000 pelo seu carro. Você deve $10.000 no cartão de crédito com juros de 23%. Agora, como a Bíblia diz, você se tornou escravo dessas pessoas por ter escolhido o caminho mais fácil, descansado e sido preguiçoso.
Você se contentou com o básico, não se esforçou e não fez como se fosse para Deus. Não deu o seu melhor, apenas fez o mínimo para aproveitar e descansar um pouco. Mas o que esse versículo realmente me ensinou não são as grandes coisas que você imagina. São as pequenas coisas. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Se você toma uma decisão ruim por dia, por 1 ano, por 5 anos, por 10 anos, em algum momento percebe que sua vida está arruinada e se pergunta como chegou a esse ponto. Isso é resultado de tudo o que já discutimos. Existe essa ideia por aí de que ser pobre é de alguma forma espiritual e que ter dinheiro ou tentar ganhar o máximo de dinheiro possível é de alguma forma um pecado e algo ruim. Na Bíblia, ao observar Abraão, Jó e Salomão, vemos que, ao pedir sabedoria e não coisas para si, Salomão também recebeu riqueza de Deus. Quando você olha para Abraão, quando você olha para Jó, eles eram pessoas favorecidas por Deus, e por causa disso, ele lhes deu riqueza e lhes deu autoridade. Provérbios literalmente diz: mãos preguiçosas levam à pobreza, mas mãos diligentes trazem riqueza. Se riqueza fosse ruim, por que mãos diligentes a trariam? Para mim, essa é uma fórmula clara da Bíblia. Se for preguiçoso, será pobre. Se trabalhar duro, ganhará mais dinheiro. Eu fiz um vídeo inteiro sobre algumas lições de riqueza da Bíblia, onde eu entro mais em detalhes sobre isso como parte dessa série que estou fazendo. E aliás, se você quiser que essa série continue, fique à vontade para deixar um like. Se a gente chegar a 10 mil likes nesse vídeo, eu vou continuar a série e vamos seguir em frente com mais conteúdos. Eu realmente agradeço muito o apoio. Já impactamos mais de 1 milhão de pessoas com princípios bíblicos graças ao apoio de vocês aos vídeos. Muito obrigado. Mas eu costumava realmente achar que ter riqueza e correr atrás de riqueza era algo ruim. E no fim das contas, eu cheguei a esse lugar de liberdade financeira. Eu literalmente não me importo com dinheiro. Eu realmente não quero comprar mais nada. Mas tem algumas coisas com as quais eu realmente me importo, que é ser bíblico e não ter dívidas. Poder prover, sabe, de forma substancial para as pessoas ao meu redor. Como Timóteo diz, quem não provê para seus parentes, especialmente para a própria família, negou a fé. Ele se referia a algo específico. Mas tem esse versículo que diz que aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe, fazendo algo útil com as próprias mãos, para que tenha com o que ajudar os que estão em necessidade. E isso é algo para o qual realmente me sinto chamado. E há tantos versículos e exemplos disso, que quando você tem de sobra, pode ajudar aqueles ao seu redor. Portanto, se seu coração está no lugar certo, buscar ganhar o máximo de dinheiro no menor tempo é algo muito bíblico. Indo além, há a parábola dos talentos, sobre a qual já fiz um vídeo. Nela, servos recebem diferentes quantidades de talentos. Eles foram responsabilizados por fazerem o melhor possível com o que tinham. Alguns receberam muito, outros pouco, mas o homem lançado ao inferno foi porque não fez nada com o que recebeu, apenas o mínimo possível. Ele foi chamado de servo preguiçoso e mau por não investir, não tentou nada e apenas escolheu o caminho mais fácil. E então, sabe, tenho certeza de que ele culpou o chefe, o sistema e todo o resto, dizendo que era tudo manipulado e que os ricos ficam mais ricos. É porque até o que ele tinha foi tirado dele e dado para a pessoa rica. Então, os ricos ficam mais ricos. Eles são pessoas más, servo preguiçoso e mau. Antes de voltarmos às formigas, lembre-se, Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida em abundância. Não é para você só sobreviver com dificuldade e ser super santo sem dinheiro. Há vários versículos sobre aproveitar os frutos do trabalho. E esta vida aqui não é feita para ser puro sofrimento. Então, de qualquer forma, eu só queria comentar um pouco sobre isso. Obviamente, tudo o que acontece neste mundo não importa tanto assim. Mas, dito isso, podemos fazer o melhor que pudermos com o tempo, as habilidades, os relacionamentos e tudo o mais que recebemos para que possamos causar um impacto real, certo? Então, o próximo ponto é que a formiga trabalhou. A maioria de nós, eu acho, não gosta de trabalhar. A primeira coisa que ouvimos sobre Deus é que Deus é um criador. Deus criou o mundo. O que aprendemos primeiro sobre Deus na Bíblia e o que descobrimos em seguida? Deus nos criou à sua imagem. Então, o Criador nos criou para criar. Nós fomos feitos para realizar coisas. O trabalho nos foi dado como um presente. Foi feito para ser difícil, mas você sabe que quando está trabalhando em algo, construindo algo, fazendo alguma coisa, você entra em estado de fluxo, se concentra e termina. Você se sente realizado. Você se sente ótimo. Fomos feitos para isso, especialmente eu. Antes, meu objetivo era alcançar independência financeira e me aposentar cedo, seguindo o movimento FIRE, e queria me aposentar aos 30 anos. Cheguei a um ponto financeiro em que isso seria possível, mas agora nem planejo me aposentar aos 60 ou 70 anos. Eu acredito que, para mim, eu fui feito para trabalhar. Fui feito para criar coisas. Eu recebi interesses bem específicos pelos quais eu me apaixono e fico obcecado. E é isso que eu nasci para fazer. E por isso, na verdade, eu mudei toda a minha filosofia sobre dinheiro. Havia a ideia de que, economizando 1 ou 2 milhões de dólares, eu poderia sacar 4% ao ano e viver disso para sempre. Esse foi meu objetivo por muito tempo.
Percebi que poderia ter liberdade antes. Por isso, saí do meu emprego aos 24 anos, pois nunca quis parar de trabalhar totalmente. Se eu esperasse até ter esse dinheiro, eu teria continuado naquele emprego. Eu teria continuado preso em um lugar onde eu estava estagnado. Mas, em vez disso, eu percebi que meu objetivo nunca foi ter liberdade financeira completa, no sentido de nunca mais precisar trabalhar. Meu objetivo é criar um estilo de vida que seja agradável, que seja gratificante, que me dê liberdade. Fazer trabalho voluntário o quanto eu quiser, doar dinheiro livremente, passar tempo com minha família, viajar e fazer coisas incríveis. Sou extremamente abençoado. Mas muito disso só se tornou mais possível quando parei de tentar acumular o máximo de dinheiro possível. Em vez disso, eu foquei em fazer aquilo para o qual fui literalmente criado, que é criar, que é trabalhar, e fazer isso seguindo esses princípios bíblicos. Como na parábola dos talentos, onde investiram dinheiro, cada um recebe habilidades ou situações diferentes e é responsável pelo que faz com elas. Trabalho duro, dedico tempo extra e busco ser o melhor na minha área. Está escrito que um trabalhador habilidoso servirá diante de reis. Isso significa que, quando você é o melhor dos melhores, quando faz como a formiga e dedica aquele tempo e esforço extra mesmo quando ninguém está te obrigando, e você realmente se torna muito bom no que faz, você pode chegar ao topo. Você pode conquistar riqueza para sustentar outras pessoas. Você pode construir riqueza. Você pode construir liberdade. Você pode fazer tudo isso e causar grande impacto. Em Colossenses está escrito: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Agora, não quero dizer que fui perfeito nisso, especialmente quando eu tinha um chefe, quando eu tinha um emprego. Eu não fazia isso de jeito nenhum. Para ser honesto com você, eu não era um grande funcionário. Quando comecei a adotar mais essa mentalidade empreendedora da formiga, melhorei nisso. Ainda estou aprendendo, mas procuro fazer tudo como se fosse para o Senhor. Não importa o que faça, suas chances de conseguir um aumento são maiores. Você tem muito mais chance de o seu negócio ter sucesso, de ter um relacionamento melhor com seu parceiro, de criar filhos melhores se você fizer tudo o que faz como se fosse para o Senhor. E ainda assim, muitos de nós fazemos o mínimo para sobreviver e depois culpamos Deus pelos resultados das escolhas que fizemos por não seguir esses princípios literalmente muito básicos e claros que estão por toda a Bíblia. Existem milhares de versículos sobre dinheiro. Eu cobri talvez uns 30 deles nesta série, mas, sinceramente, para mim, tudo meio que se resume a essa fórmula. Na verdade, estou trabalhando em um estudo bem aprofundado sobre Salomão, o homem mais rico de todos os tempos. Tem muitos conselhos na Bíblia, então achei que valia a pena estudar. Se você quiser ver isso, fique à vontade para deixar um like neste vídeo. Se chegarmos a 10 mil likes, vou fazer esse vídeo junto com os outros. Leva cerca de um mês porque me esforço bastante. Obrigado e até a próxima semana.